Bom, amigos do canal Ricardo Coração de Leão, dia de clássico, dia de jogo, Clube do Remo e Tuna Luz Brasileira, às 18 horas, no Mangueirão, né, galera? Tu vai lá, já comprou, o ingresso estava em promoção aí, né, galera? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que vai ser esse jogo, o que esperar, e eu vou fazer a minha formação tática aqui para vocês, lembrando que eu irei trabalhar no dia de hoje, então, só vou trazer para vocês as nossas avaliações depois, na segunda-feira já, porque infelizmente, né, gente? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, senão não tem pão. Galera. Também vou trazer aí sobre um jogador contratado pelo Clube do Remo aí. Ninguém estava especulando nada, todo mundo calado. De repente surgiu nas redes sociais do Clube do Remo como uma bomba, né, gente? Tá? Então no vídeo de hoje nós vamos ver sobre isso. Vamos ver também aqui a nossa formação tática e falar um pouco mais sobre a Tuna. Peço a você que deixe seu like, compartilhe o vídeo, assista até o final, tá? Colabora com a gente aí, deixa teu comentário, os vídeos estão até tendo um retrospecto legal aí, tá? Tô tendo a contribuição de vocês comentando, então agradeço muito esse apoio, gente. Bora pro vídeo. Bom, galera, como havia dito para vocês, né, dia de clássico, Remo e Tuna, um dos clássicos aí, um dos maiores clássicos do estado do Pará, tá? Apesar de ter dado uma baixada, mas é um clássico grande aí da década de 90, 70, 80, quem conhece, conhece muito bem. Lembrando que a Tuna brasileira sempre foi por ali, sempre formando jogadores, quem conhece a história da Tuna sabe que ela é aquela que cativa todo mundo, né, gente? A Tuna é aquela que cativa todo mundo. Apesar do diretor de vez em quando fazer uma loucura, querer desafiar o Clube do Remo, a gente sabe do que se trata, tá? Então vamos falar logo sobre a Tuna Luso, ou não, vou falar para vocês sobre o Gabriel, tá? Gabriel Martins aí, contratado do Clube do Remo, jogador de 1,69 m, 23 anos aí. Quem é esse cara, Ricardo? Nem eu sabia. Formado nas divisões de base do Fluminense, já rodou por Bangu, por Ferroviária, onde teve maior destaque, né? Ferroviária do Ceará aí, lembrando que ele subiu com a Ferroviária e caiu com a Ferroviária e estava jogando fora do Brasil, tá? No ano de 2024 fez aí 26 jogos, sendo com ele 1.605 de minutagem, tá, gente? Teve 3 gols e uma assistência e tomou quantos cartões? 5 cartões amarelos, tem esse repertório dele aí, tá, gente? Em 2023, a temporada 23-22, ele fez ali 37 jogos, sendo dele 17 como titular, 1.801 minutos de minutagens aí, 3 gols e 7 assistências, tá? Tomando 8 cartões amarelos. Pelo Fluminense ele fez 8 jogos, tá, gente? Sendo ali como titular poucas vezes, só entrando no segundo tempo. No momento ele se encontrava no Bahrein, tá? Não me peçam para me pronunciar o clube lá que ele estava, porque eu não sei falar árabe, tá? E a língua é meio presa. Então não dá para me pronunciar, então me perdoem aí. Sei que ele estava no Bahrein há 6 meses depois que caiu aí o time do Ferroviária. Ele caiu com a Ferroviária, né, gente? Então ele estava 6 meses no Bahrein, por lá realizou 24 jogos, marcando 13 gols, tá, gente? Olha aí, 13 gols. O contrato dele vai até 2026 com o Clube do Remo, tá? Uma negociação que se arrastava ali com o papelinho durante já um mês e um pouquinho, tá? Então o papelinho vinha agindo no bastidores aí para contratar esse atleta para o Clube do Remo. Um atleta novo com perspectiva de venda no futuro, tá, gente? Perspectiva de venda no futuro. Lembrando que essas negociações sempre vão ocorrer. Você sempre vai contratar jogadores, às vezes contrata até empresta, como o próprio Fortaleza faz muito disso, já que todo mundo gosta de visar o Fortaleza, então é um exemplo. Então ele vem para o Clube do Remo para compor, por enquanto, o banco, tá? É um atleta rápido, agressivo, tá? Porém, ali ainda tá aquele ponta tradicional mesmo, que invade as pontas e corta para dentro. Ele joga tanto pela esquerda quanto pela direita. Muito ágil, rápido, tá? E habilidoso. É agressivo. É um jogador ali que pode compor sim um banco com, digamos, um tipo de jogo, como vocês sabem, o Rodrigo Santana gosta de trabalhar isso, né? Digamos, eu tenho um tipo de jogada onde o lateral sobe muito na costa da zaga e deixa um buraco, eu boto um ponto ali para segurar, mas ele ou dar mais trabalho para ele, tá? O Ronald fez isso, tá, gente? O Ronald fez isso, apesar das limitações, o Ronald fazia muito isso, tá? Então esse é o Gabriel Martins, que a gente vai esperar chegar. O que a gente tem é esse retrospecto dele. Histórico de contusão não tem ali o que saiu dele, tá? E o sucesso dele realmente foi ali no time da Ferroviária, né?
inclusive por onde ele passou 2 temporadas. Vamos esperar, lembrando que nesse domingo pela madrugada chega o Coyote. Quem é esse camarada, Ricardo? É o lateral esquerdo contratado pelo Clube do Remo paraguaio. Tá chegando em Belém, gente. Clube do Remo montando suas estratégias. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, tem várias situações para vocês não quiserem não acreditar aí, tá? Então, gente, vamos falar agora sobre a Tuna, né? Como eu costumo falar de vez em quando, que ela dá os mole dela, a galinha verde, tá? A Tuna me dá raiva ver, gente. Ainda mais quando ela joga contra o rival. Ah, meu irmão, eu fico com muita raiva dessa Tuna, olha. Vou dizer a vocês. Mas, bom, gente, a Tuna que vem aí para a sua quinta partida, né? Nesse campeonato tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Inclusive essa derrota foi pro rival num jogo atípico ali, ganhava por 1-0, né? A Tuna que sempre se arma ali com o Gabriel Furtado na frente. Agora tem Parades, uma coisa assim, gente. O Edgo, tá? Que são os atacantes de frente ali. O próprio Jaime com 31 anos ainda atua por lá pela Tuna, tá, gente? Então é um time que procura muita velocidade, joga numa espécie de um 4-4-2, porém os seus meias pisam muito na área e chute a longa distância, tá? Pouco procura o cruzamento, mas o próprio Paranhos é 1,85 m, pisa muito na área, é um meio campista. Também o Edgo, tá? Que pisa muito na área, novo, 1,82 m, então cabe o sistema defensivo do Clube do Remo ter essa atenção. Ter atenção no Gabriel Furtado, que geralmente quando é jogo com um time grande, ele tenta de todas as maneiras aparecer mesmo. Inclusive, todo mundo pleiteava ele no Clube do Remo. É um atleta do rival, emprestado para a Tuna, mas nunca vingou ali mais do que isso, que ele de ficar na Tuna mesmo, tá, gente? Então, também tem o Luquinha, flutua muito, né? A Tuna, ela é de se dar o respeito, tá, gente? Ela vem aí, né? Só caiu pro rival mesmo, tá? Vem até, deu uma goleada aí no último jogo dela, 3-0, se não me engano. Então, vocês sabem que quando chega contra o Clube do Remo, o negócio muda. Os caras dão sangue, é sangue no olho, né? E se a gente não se alertar, entrar com o corpo mole e entrar de pé levantado, como foi nos últimos jogos, vai ficar difícil. Na sua zaga ali contribui com o Ilmar, o Wesley, tá? O próprio Renan também, o Kennel também jogam ali na zaga. Então, é uma zaga alta, porém lenta, tá? Então, quando eu trouxer para vocês aqui a prancheta, eu vou falar sobre como eu entraria nesse jogo, tá, gente? Deixa eu terminar sobre a Tuna. Vem bem no campeonato, vem se ajustando. É um time que começou a treinar muito antes do que o Clube do Remo. Se conhece até por manter o bagagem, que muito provavelmente vai encostar ali no meio campo, tá? O Gabriel Furtado, o Luquinha, todos se conhecem. O Edgo entrou esse ano, e o Paranhos, também esse ano que eu vejo falar sobre ele. Mas o Jaime já vem ali, então é um eterno conhecido. O Jaime até já passou pelo Clube do Remo, salvo engano, tá, gente? Então essa é a Tuna. Lembrando que esse é o jogo de número 475 partidas, sendo delas 214 vitórias do Clube do Remo, 131 da Tuna, 130 empates, tá? Foram 1.311 gols marcados nesse confronto, sendo que oficialmente foram só 56 jogos, 24 vitórias do Clube do Remo, 15 da Tuna e 17 empates. Esse é o retrospecto de Clube do Remo e Tuna Luso brasileira, tá, gente? É um time que se dá ao respeito, e se vocês sabem que quando chega o Clube do Remo, os caras dão sangue. Os caras dão sangue, não pode dar mole. Lembrando que o Clube do Remo se colocou nessa posição, tá? O Clube do Remo, através dos seus atletas, se colocaram nessa posição. Trazendo para nós, para miúdos, como a gente gosta de trazer, a nossa velha prancheta. Enquanto eu não conseguir colocar aqui, né? Eu estou tentando aprender, tá, gente? Então me perdoe, a gente vai utilizar a pranchetinha aqui. O que vocês estão vendo aqui? Aqui, ó, gente. O que vocês estão vendo aqui? Olha, 5, 4, 1. É igual, o Rodrigo mudou, Ricardo? Não, ele não mudou. Gente, isso aqui acontece durante o jogo do Clube do Remo. Ainda não chegamos nesse patamar com esses atletas aí. Mas ano passado, o Clube do Remo fazia isso aqui. Tá? Aqui é a Tuna formada no seu tradicional 4-4-2, tá, gente? Ele faz a linha de 4. Uma linha de 4 no meio campo fazendo losango, tá? O volante flutuando. Aqui na frente ou pode ser o Edgo e aqui o Gabriel Furtado, se ele entrar no primeiro tempo. Provavelmente vai entrar, tá? Depender do tempo também, tá, gente? Vamos depender do tempo.
tá? Então estamos aqui com o clube do Remo. Eu entraria com a zaga com o Lucão ou o Klaus, que foi muito bem, tá? Centralizado, tá? Rafael Castro e Ivan Varino. Aqui na lateral não tem jeito, é o Sávio, até porque o menino entrou muito nervoso, tá? E aqui na outra lateral eu entraria com o Cadu, porque o Gabriel Furtado flutua muito e cai muito, então preciso de sangue novo em cima dele para marcá-lo, tá, gente? Aqui na frente, tá? Deixa eu chegar aqui, mas aqui avançar os caras aqui pra gente chegar no denominador, pra gente entender aqui como é que tá. Bom, então aqui saindo, eu mostrei pra vocês o 5-4-1, o 5-4-1 do Clube do Remo defendendo, tá, gente? Então tá aqui, ó, o tradicional 3-4-3 do Clube do Remo, tá? Sávio, Pavani, Jadson é o 10, Jadson, Cadu. Essa é a linha do Clube do Remo no setor com os dois volantes e os dois fazendo a ala, que o Sávio não faz muito bem, tá? E no lugar dele o Edson também não faz muito bem, tá, gente? Não faz mesmo, tá? Aqui na costa dele eu deixaria realmente o Evarino, por ser novo e conseguir flutuar, tá? Então eu teria aqui dois jogadores de saída que saem bem com a bola e um central. Botaria ou o Lucão ou o Klaus. Eu acharia que o Klaus seria melhor, para dar mais uma coordenada e uma tranquilidade para a galera, tá? E aqui o Jadson e Pavani. Muito provavelmente ele vai encostar ou o Bagagem ou o Gabriel aqui nos dois, para tentar fazer o que todo mundo fazendo. Virou moda. Todo mundo pegou a manha de encostar no Jadson e no Pavani aqui, para tentar jogar eles só para jogar pro lado. Então você chega junto e já chega fazendo falta. Pode ver que ele está sofrendo muita falta, tá, gente? Os dois. Trazendo para cá, tem como sair dessa marcação. Através dos alas, você recua aqui e avança os alas para tentar a bola mais em profundidade. Então, para isso, a gente precisa do gás do Cadu, tá? Que foi muito bem no primeiro jogo, tá? Não que o Marcelinho deixe a desejar, mas o Marcelinho tem umas decisões que a gente acaba não entendendo, né? Não entendendo mesmo, tá? Aqui mais à frente, tradicional Dodô, né? Na outra ala eu colocaria o Pedro Rocha para partir para cima e decidir, mesmo que ele esteja um pouco fora de forma, também um pouco fora de conexão, de tempo de jogo, tempo de bola. Eu acho que ele é muito mais agressivo do que o Maxwell. E aqui eu botaria o Viseu. O Viseu precisa de ritmo de jogo, gente. O Viseu tem muito a dar pelo Clube do Remo. Ele precisa de ritmo de jogo, tá? Porque quando chegar aqui no setor de avanço, o Viseu ele pode voltar um pouco, ou ele pode seguir aqui e aproveitar os momentos de que as descidas do lateral, em profundidade, fazendo a ala, quando o Clube do Remo sobe aqui, ó, gente. Tá? Quando vocês verem a subida do Clube do Remo é aqui, assim, ó. Então vai pisar na área o Dodô, ou quem tiver aqui do lado dele, Pedro Rocha, e aqui o ala vem apoiando, tá, gente? Esse é o Clube do Remo pisando na área. Se o 9 deles ficar aqui fora um pouquinho, você vai ter dois. Um na sobra e um chegando junto. E o outro já sobe para apoiar. Por isso da necessidade de dois zagueiros que saibam sair. Isso é muito interessante. O sistema, olha, no YouTube, pesquisem lá 3-4-3. Eu sei que vocês são amantes do futebol, gostam do bom jogo e gostam de entender esquema tático. 3-4-2, tá? Ou 3-4-3. Pesquisem lá. Vocês vão ver a variedade que tem. O Chelsea jogou assim, o Bayern jogou assim, entendeu? É a variedade que ele tem da verticalidade dele em mudar o esquema tático, nem mudando peça muitas das vezes, é a mudança de panorama do jogador que está dentro do jogo, tá? Então, em vez de estar pedindo, como os caras ficam querendo agora impor que o treinador mude o esquema tático, que ele contratou jogadores que fazem duas funções justamente por causa do esquema tático dele, que deu muito certo no Novo Horizontino esse esquema tático na Série B, tá? É um esquema tático que quando você desce para defender, você consegue defender com 5 jogadores, como já falei a vocês, você consegue defender com 5 jogadores aqui, meus amigos, tá? 5, olha, 5, tá? Na primeira linha você coloca os 4 e deixa um na sobra. Entendeu? Isso que não está acontecendo. O Clube do Remo não está conseguindo fechar a marcação em triângulo
para apertar o jogador quando tá com a bola. Como a gente viu no ano passado, quando o Clube do Remo jogava todo mundo só para um lado, e ficava uma brecha às vezes para te cair em profundidade. Só que quando tu fechava quem tá com a bola, tu não consegue deixar ele chutar. E quando ele chuta, dá tempo de tu virar todo o time pro outro lado. Entendeu? É isso que tá faltando. É entrosamento tático no Clube do Remo. Não que o esquema tático seja ruim. O esquema tático é bom, gente. Ele é bom. Ele bem implementado dá muito certo. Porém, vocês têm que entender que não existe o que o cara fala. Quem carrega piano, carrega piano. Quem toca violão, toca violão. Quem toca violino, toca violino. Quem toca não sei o que, toca não sei o que. Não existe isso dentro desse esquema tático. E dentro do futebol moderno, os jogadores fazem duas funções. Quer uma prova? Vai assistir o Campeonato Europeu, que lá o esquema tático é muito mais fundamentalizado do que no Campeonato Brasileiro. Tá? Quer outra prova? Assista ao Palmeiras como joga. Tá? Quer outra prova? Vão assistir jogos aí internacionais que tem bastante pra gente ter essas provas, tá, gente? Então, é nisso que tem que se aplumar. Infelizmente, não sendo prepotente, não tem segredo nenhum aqui eu falar pra vocês que joga, fulano de tal joga assim, joga assim, joga assado. Primeiro, eu só comento aquilo que eu assisto. Segundo, a imprensa paraense, ela tá arcaica. Terceiro, tem pessoas que dizem que estão falando do esquema tático, mas não estão falando, que dizem que não pode falar muita coisa, senão vai entregar para o adversário. Primeira coisa, gente, quando falam isso para vocês, eu largaria até meu emprego se eu entendesse de esquema tático totalmente. Ia trabalhar com isso aqui que dá dinheiro. Esse aqui dá dinheiro. Um dia desse, aquele outro coordenador do Clube do Remo, Pajola, ele falou, o Clube do Remo tem necessidade e essa área é muito grande de analistas de futebol, de desempenho, que você tem que dedicar sua vida a vários jogadores, né? Inclusive o presidente do Fortaleza falou uma vez, para vocês terem uma ideia, no meu notebook eu tinha mais de 1000 jogadores que eu olhava eles jogarem todas as vezes. Mais de 1000, gente. Eu não posso fazer isso, entendeu? Eu tenho minha família, eu tenho que alimentar minha família, então eu não posso viver disso aqui. Mas o pouco conhecimento que eu tenho, com a noção que eu tenho, eu não minto para vocês. Eu trago o que dá pra gente fazer no esquema tático e é muito interessante. Eu falei pra vocês, desde o ano passado eu vinha falando, é muito interessante você conhecer os esquemas táticos. Quando você vê a movimentação de um jogador que o treinador pede, cara, fica muito mais interessante o futebol porque nós vamos viver isso. Tá? Anteriormente não tinha isso muito no futebol brasileiro, você colocava uma armação no 4-4-2 aí, quando via todo mundo jogava de um jeito, né? E a solução individual resolvia muito dos nossos problemas. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem quebra de linha, você tem jogadores que faz a marcação individualizada, você tem a marcação sob pressão, tá? Você tem a marcação mais folgada no meio campo, entendeu? Você tem todo esse retrospecto. Você tem jogadores que fazem mais de 30 quilômetros dentro de um jogo, entendeu? Então, é muito interessante. É uma área muito legal, eu recomendo pra caramba, gente. Recomendo mesmo porque eu acho muito interessante. Então, na nossa visão, o Clube do Remo entraria assim com essas modificações, porque dentro do time da Tuna, a gente sabe que tem jogadores mais ágeis, então entraria com o Cadu na lateral e o Rafael Castro fazendo a descida dele, o Alvarino do outro lado também fazia uma descida legal, cobrindo a do Sávio, o Lucão ou o Klaus, eu entraria com o Klaus para manter o jogo mais calmo, porque o Clube do Remo vem de uma adversidade e isso pode mexer com os ímpetos de alguns jogadores, principalmente jogador jovem como o Jadson, tá? O Pavani nem tanto, mas o Jadson que cria mais e busca mais o jogo, tá? Pra sair da melhor rápida. Às vezes o cara diz, o Jadson tá muito delegado. Não é que ele esteja delegado, ele tá esperando a passagem rápida. Se tiver passagem, ele faz a passagem rápida, como ele já fez com jogadores como o próprio Raimar, no ano passado, quando saiu aquele gol lá em São Bernardo. Aquele gol rápido, aquela jogada rápida dele pro Raimar. Então ele já sabia a passagem, entendeu? Então isso colabora muito. Não, Ricardo, meia de criação. Meia de criação eu tenho que mudar todo o esquema tático. Todo o esquema tático para me botar um meia de criação. Até porque eu já tenho um criador que é o próprio Pedro Castro. Pedro Castro também sabe criar e sabe lidar com a bola, tá? Mas é isso, gente. Para escapar da marcação, para não jogar em lateral os dois volantes, eu tenho que ter as escapadas dos alas. Laterais, alas, ágeis que pode ir e voltar. E também tenho que ter a entrada agressiva do Pedro Castro, do Pedro Rocha e do Dodô, tá?
para dar uma melhor verticalidade para o Viseu, que pode jogar muito bem infiltrado ali, que ele não precise voltar muito, mas que ele volte até o meio campo para fazer a cobertura quando for para defender, tá, gente? Então, observem isso, tá? É isso que eu observo todas as vezes que eu vou assistir um jogo, tá? Por isso que eu procuro entendimento antes do que o Rodrigo Santana quer fazer, tá? Para mim, ele é um bom treinador e tá com uma boa equipe na mão. Falta ela engrenar. Quando dizem 45 dias, eu tenho que lembrar. Dia 4 de janeiro começou a chegar Pedro Rocha, Felipe Viseu. Então nem todos esses estavam os 45 dias. Estava 45 dias, aqueles que já estavam contratados do ano passado, que permaneceram. O próprio Dodô, que está aí, por isso que está voando mais que os outros, porque já tem um pouco do conhecimento tático, já conhece os outros atletas. Então essa é a visão do canal Ricardo Coração de Leão. Tá? Mais sucinto que isso, gente, trarei nos próximos vídeos, porque a gente tem que trabalhar sobre isso para ter um entendimento do torcedor, para que o torcedor não caia em certas balelas, para que o torcedor compreenda mais das intenções do Clube do Remo. E vocês viram, não tá mais só nas redes sociais do Clube do Remo sobre o Márcio Braz, né? Márcio Braz aí tá em todas as redes sociais, inclusive do futebol do Rio de Janeiro. Muito provavelmente vai se tornar um dirigente do Clube do Remo. Tudo indica que seja ele, tá, gente? Então, vamos ao jogo. Se não for essa a formação tática, eu estou fazendo a formação tática do que eu vejo, do que eu entraria, do que me agrada, tá? Mas, você sabe, a sentença é pela cabeça do treinador do Clube do Remo. O vídeo demorou um pouco, mas vou lançar ele agora, tá? Pela madrugada mesmo, pra gente assistir aí, pra gente ter noção do que vai acontecer. Agradeço a todos, tenham um bom domingo, bom jogo, e na segunda-feira a gente traz aí o que foi. Eu espero com a vitória do Clube do Remo, e uma vitória convincente, uma vitória que agrade os nossos olhos, porque a gente gosta da vitória, mas também quer ver o bom futebol. Completando os dois, agrada todo mundo. Valeu, galera!